Olá, meus queridos leitores do canal Milê, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos com comentários, explicações e reflexões do capítulo 19 de Apocalipse, porque estamos num grande desafio, né, gente? Um capítulo por dia e chegamos no 19º. Parabéns você que conseguiu chegar até aqui no nosso desafio de leitura aí. Estamos na reta final, né, gente? Falta aí 20, 21 e 22. Apenas 3 capítulos para terminarmos. Então, parecia que a gente não ia conseguir, mas nós estamos firmes. Conseguimos, certo? E, gente, desculpa. Esse capítulo 19, não sei você, mas veio como refrigério para mim. Porque, assim, os capítulos anteriores aí era a queda da Babilônia, a mulher montada na besta, só coisas, né? Teve a ira também de Deus, das taças. Foram coisas pesadas. E eu acredito que esse capítulo 19 ele vem assim como refrigério. Porque aqui, o que é? É como o céu reage à queda da Babilônia. Isso é algo interessante, né? Porque existe aqui nesse capítulo muito louvor, muita adoração ao Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem a questão também sobre as bodas do cordeiro, né? O casamento do cordeiro aqui. Vai descrever também o cavaleiro no cavalo de branco, no cavalo branco, Jesus. Aí descrever um pouquinho sobre Jesus. Então, assim, na minha opinião, veio como refrigério para nós aí que estamos na leitura de Apocalipse, certo? E aí, gente, do versículo 1 até o 6 ali, é o céu celebrando, né? Fala assim... Desculpa, gente, eu tô com uma tossinha meio estranha. Eu comecei, só vamos abrir um parênteses, já que eu tossi aqui, né? Um parêntese. Que eu comecei esse desafio praticamente sem voz, a minha voz sumia, né? Aí, no metade dele eu fiquei legal e agora minha tosse tá voltando. Mas eu não vou parar aqui, então se eu tossir isso te incomodar, você me perdoa, tá? Mas finge que você não ouve, entendeu? Ou baixa na hora que eu vou tossir. Eu vou tentar não tossir mais, mas enfim. É só pra gente, né? Só tô descontraindo aqui um pouco com vocês. Vamos ler aqui, gente. Então diz assim, ó, no versículo 1. Depois disso, ouvi os céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, né? Depois disso o quê? Depois da queda da Babilônia, que foi o capítulo anterior, tá? E eles ouviam o quê? Aleluia, a salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Então, gente, olha, presta atenção. Algo que a gente precisa entender é que Deus, ele não tem prazer no mal. Aqui tá falando, né, que ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Então, algo que a gente precisa entender é que Deus, ele não tem prazer no mal, né? Ele não vai deixar impune toda a maldade que fizeram com os seus filhos, com os seus servos, as pessoas que morreram por amor ao nome dele, por não ter negado ele, não vai ficar impune. Ele vai fazer algo a respeito. Entende? Eu sei que às vezes nós às vezes questionamos e perguntamos, mas se Deus é bom, olha quantas coisas ruins acontecem no mundo, ele gosta mesmo de coisas. Não, né? Não deixa o diabo colocar isso em você, porque é isso no seu coração, né? Porque Deus, ele realmente é bom. Deus, ele é misericordioso. Deus, ele nos ama. Deus é tudo que nós temos, sabe? Deus, ele é maravilhoso. E o fato dele permitir algumas coisas, algo que a gente precisa lembrar, ele está no controle de tudo, ele permite as coisas acontecerem, mas o homem, ele tem o livre-arbítrio, né? O homem faz o que quer, se afasta de Deus e depois coloca a culpa em Deus. Né? Deus, com toda a sua soberania, ele não poderia falar assim, ó, todos vão me adorar e vão me amar e pronto, acabou, vocês não vão ter escolha. Ele poderia, mas isso é um relacionamento honesto? Né? Quando você se relaciona com alguém, você fala pra pessoa, olha, você tem que me amar. Você fala isso quando você vai namorar ou quando você vai fazer uma amizade, né? Conhecer alguém. Ah, não, você tem que me amar e pronto, acabou. Que relacionamento é esse? Que um obriga o outro a amar o outro. Entende? Então, às vezes o mundo quer colocar que Deus que é ruim. Não, é o homem que se afasta de Deus e faz o que quer e depois coloca a culpa em Deus. Entende? Então, nada da maldade que acontece no mundo vai ficar impune. Aqui na Terra pode até a lei falhar,
e nananana, injustiça, mas com Deus não tem essa de injustiça. Ele vai, como ele disse aqui, ó, ele cobrou o sangue dela dos seus servos. Entendeu? Ele condenou, ele resolveu o problema. Então é algo pra gente entender. E aí eles continuam aqui, né? Aleluia, glória a Deus. Eles se prostram, no versículo 4 fala, né? Que os 24 anciões e os 4 seres viventes, eles se prostram e adoram a Deus. E algo interessante que a gente vê isso em Apocalipse todo. Sempre quando eles vão se referir a Deus, adorar a Deus, eles sempre se prostram. Né? Eu acho que é algo pra gente refletir. Como que está a nossa adoração? Será que nós temos nos prostrado realmente ao Senhor? Será que nós temos adorado ao Senhor de corpo, alma e espírito? Porque, gente, no céu, assim, vai ter adoração, vai ter louvor constantemente. E se você não se aquadra, né? Não, se você não se encaixa nisso, como você vai fazer? Entende? Como que você vai fazer? Me fala. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, começa a praticar aqui, porque eternidade é eternidade, entendeu? É pra sempre, não é 1000, 100, 200 anos, não. É pra sempre. Então, comece a adorar. Fala, não tenho esse desejo. Pede pro Espírito Santo. O Espírito Santo, acende em mim uma chama de adoração, de eu me prostrar, de eu adorar em espírito e em verdade, porque eu sei que no céu vai ser assim. Então, eu acho que é algo interessante pra gente se pensar, tá certo? E aí, gente, aqui a partir do 6, ele fala sobre o casamento, né? Fala sobre a noiva. Ele diz assim, ó, na parte B do 6. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemos, vamos, alegremos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, gente. E sua noiva já se aprontou. A sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dada um linho fino, brilhante e puro. A noiva, gente, ela é pura, ela é santa, ela é sem defeito. E algo que a gente precisa entender é que a santidade, a pureza, a justificação vem de Deus, não é algo nosso, porque nós somos a noiva de Cristo. Então, aqui fala, ó, foi-lhe dado, entende? Foi-lhe dado. Então, a pureza, a santidade, né? A questão da justiça vem de Deus e não de nós. E algo interessante que a gente precisa entender também é que os convidados, aqui fala no 9, né? Aí o anjo disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Algo que a gente precisa entender é que os convidados e a noiva são a mesma pessoa, né? Nós somos convidados, mas nós somos a noiva também de Cristo. Eu sei que parece que fica meio confuso, mas a gente entendeu o quê? Que essa noiva é a noiva verdadeira, a noiva que não se prostrou para a prostituta, que não se prostrou para a mulher, para o sistema do anticristo, que não negou Jesus, que não pôs o sinal da besta. Então, aqui fala da noiva e dos convidados, mas eles são a mesma pessoa, entende? Nós somos a noiva e nós somos convidados. Eu sei que parece um pouco assim, mas é sobre isso. É sobre isso, entende? Então, ele fala sobre essa questão do casamento, por quê? Na cultura judaica, hebraica e tudo mais, eram 3 fases, assim, né? O noivado, que era um compromisso mais sério que hoje em dia, né? Que era realmente um compromisso, quando tava noivo, era compromisso realmente sério, que se fosse haver algum tipo de separação, seria realmente uma separação. Eu sei que ficou meio óbvio, né? Uma separação, enfim, mas o que eu quero dizer é que o noivado não é igual hoje, sabe? Que era levado mais a sério. Pronto, acho que é isso que eu quero dizer. Era levado mais a sério. E entre essa questão aí do noivado até o casamento, tinha um intervalo. E nesse intervalo, o noivo tinha que pagar um dote pro pai da noiva, né? E
Aí depois tinha a questão da procissão ali, que era para casa da noiva, a casa do noivo, e depois vinha as bodas, né? Vinha realmente o casamento. Esse casamento durava aí de 1 semana a 15 dias, dependia ali da questão. Mas algo que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que Jesus, que é o noivo, ele pagou o dote na cruz. Entende? Foi pago um dote, né? O Senhor, Deus, prometeu uma noiva para o seu filho. E ele pagou esse dote na cruz. Entende? Então, por isso que tem esse símbolo, essa questão aí da boda, do casamento de Jesus com a sua noiva. Tá bom? E aí, no versículo 11, a partir do versículo 11, começa a descrição, né? O cavaleiro no cavalo branco. Que chique aí, ó. E vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Nosso Deus, o nosso Jesus, ele é fiel e ele é verdadeiro, gente. Que lindo isso, né? Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece, mais ninguém. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Algumas coisas aqui antes da gente continuar. Ele é o vencedor supremo, né? Fala aqui que ele guerreia com justiça, que ele tem várias coroas na cabeça. Então apresenta o quê? Ele é o vencedor supremo, não tem outro. Entende? Ele é insondável. Ele tem um nome que ninguém sabe, só ele sabe o nome que ele tem. Algo que a gente precisa entender, que a eternidade vai ser pouco para nós conhecermos Jesus. Porque ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, ele é tão, né? Que ele é insondável. Ele é a palavra em ação, né? O verbo vivo realmente que desceu do céu. Ele é o amado da igreja, gente. Aí fala, né? E essa questão do vestido, ele está vestido com manto tingido de sangue. Esse sangue não é dele, tá? Desculpa, esse sangue é dos inimigos dele. Certo? E aí no 14 diz assim, ó. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho branco, vestidos de linho fino, branco e puro, montados num cavalo branco. Aqui, né, são o exército de anjos. E sabe o que mais? Os que já partiram, né? Os que já foram redimidos e já estão na glória. Isso fala na Bíblia, se eu não me engano é em João, gente, que fala sobre isso, que vão voltar, os que já estão com Cristo na glória vão voltar com ele aqui, vão estar acompanhando ele. E da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com o cetro de ouro. Ele pisa o lagar de vinho com o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, né, gente? E aí ele chama todos para um grande banquete, né? Ele fala aqui, ó, venham, reúnam-se para um grande banquete de Deus, para comerem carnes de reis, generais e poderosos, carnes de cavalo e os seus cavaleiros, carnes de todos, livres, escravos, pequenos e grandes. Essa carne de cavalo aí, eu não sei se realmente é só algo, um símbolo, ou realmente nós vamos comer, né? Eu nunca comi carne de cavalo. Vou abrir um parênteses aqui, gente. Eu nunca comi carne de cavalo, mas quando eu fui pra Itália, eles lá comem muita carne de cavalo. No mercado, vem assim, igual carne moída, igual carne de boi, né? Aquelas bandejinhas, sabe? Com carne de cavalo. Eu não lembro de ter comido. Mas dizem que é muito forte, gente. Mas eu vi lá pra comprar. Nos mercados, quando eu ia lá, tinha. Quando eu fiquei lá na Itália.
Mas enfim, algo que a gente vê aqui, que Deus está chamando nós para uma ceia, para ceiar, né? A ceia do amor. E mais para baixo aqui fala sobre a besta, né? Que ela foi presa. Nós vemos o que? Mais para baixo aqui é que eles foram lançados no lago de enxofre. Essa parte é importante a gente falar, né? No versículo 19 diz assim, ó: Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que já estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, uma das quais ela havia enganado os que receberam a marca da besta e adoravam a imagem. Então, né, a gente já falou aqui, o anticristo, ele vai enganar as pessoas aí com falsos milagres. Ele vai fazer milagre, mas é tudo para enganar as pessoas só, né? E os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Final triste, né, gente? Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Olha que interessante. Deus chama a sua noiva para cear com ele. E os que foram enganados, os que tiveram a imagem da besta, os que estavam, né, faziam parte aí da falsa igreja, da falsa religião, enfim, que se enganaram com o anticristo, né, que realmente se corromperam, eles foram mortos pela espada. E algo interessante que é que saía da boca de Deus, da boca de Jesus, né, essa espada, algo interessante. Sobre isso, pra gente refletir essa questão aí da espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. E as aves que comem a carne. É como se fosse assim uma ceia do juízo de Deus, né? Você consegue ver? A igreja ele tá chamando para comer. E a igreja corrompida, né? Os que se cederam, os que foram com o anticristo, eles são mortos e são as aves que se comem do corpo deles. Eu sei que parece meio louco, mas vocês estão entendendo como que são as coisas? A única espada de Jesus é a sua boca. Forte, né, gente? E aí eu acho que fica a pergunta pra gente terminar aqui, tá? Você está preparado? Você está preparado pro dia que o Senhor vai vir buscar a noiva dele? Pro banquete, né? Eu acho que pra gente refletir como que, será que ninguém sabe o dia nem a hora, mas como que eu estou? Como que está a minha vida? Eu acho que em todos os vídeos aí, nos últimos aqui, os 5, talvez a gente tá refletindo sobre isso, né? Como que está a minha vida perante Deus? Será que eu vou participar da ceia de Deus, do amor, ou da ceia do juízo? Né? Onde as aves vão comer a minha carne. É forte, né, gente? É forte. Eu acho que é algo pra gente se pensar, né? Eu acho que é isso. Reflita, né? Reflita sobre a sua vida. Eu também tô refletindo sobre a minha, viu, gente? Eu não fico falando aqui só pra vocês, não, porque eu leio, eu tô fazendo um desafio com vocês esses últimos 20 dias, praticamente, 19 dias aí. A minha cabeça tá assim, tipo, explodindo, sabe? É só Deus na nossa vida, né? Então fala, Jesus, tem misericórdia da minha vida, eu quero ser a noiva, eu quero ser convidada para esse banquete, para esse casamento lindo e maravilhoso. Me ajuda, Jesus, tá bom? Um beijo no seu coração, a gente se vê amanhã, se inscreve e deixa o seu like aqui, tá bom? Um beijo, tchau.